Boa tarde a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Lógica e do Grupo de Interesse em Lógica da Sociedade Brasileira de Computação, é um prazer dar início a mais uma sessão do seminário online Lógicos em Quarentena. E hoje contamos com a participação do professor Rodrigo Freire, da Universidade de Brasília, que vai apresentar An Axiomatic Approach to Forcing and Generic Extensions. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sinta-se à vontade. Obrigado, Bruno, Petrúcio, pelo convite, pela organização. É um prazer estar aqui. Então, eu vou apresentar esse trabalho, eu vou apresentar em português, né? É uma abordagem axiomática para o forcing e extensões genéricas. Esse trabalho é um projeto FAPESP para entender melhor, né, a noção de genericidade, forcing, enfim. Então, vamos lá, vou começar. Extensões genéricas e forcing, e aí vou introduzir, né, o meu trabalho, desenvolver o meu trabalho a partir dessa introdução inicial, né, vou falar sobre a noção de framework forcing genérico, a noção de extensão forcing genérica, e aí vou, a partir disso, recuperar os resultados usuais, né, que você encontra em livros. Essa é a sequência da apresentação. Então, bom, primeiro eu quero falar um pouco, né, de por que uma abordagem axiomática, o que quer dizer exatamente isso, que outro tipo de abordagem nós temos, né. Então, normalmente, forcing e as extensões genéricas são introduzidas por meio de uma construção, né. Eu gosto de fazer um paralelo com o corpo dos números reais, né. Quando você começa a estudar os números reais, em algum curso de matemática um pouco mais sério, digamos assim, né, o primeiro curso de análise e tal, há dois caminhos possíveis para seguir. Você pode fazer uma construção do corpo dos números reais, e aí há várias construções possíveis, né. Você pode fazer uma construção dentro da teoria de conjuntos, do que é um número real, e das operações com os números reais, né. As construções mais comuns são por cortes de Dedekind e por sequências de Cauchy, mas há muitas outras. E esse é uma das abordagens possíveis. Uma outra abordagem que pode ser seguidas, é que você enunciar alguns axiomas, né, axiomatizar a estrutura dos reais, no sentido de que você formula uma teoria, alguns axiomas, de modo que essa estrutura, o corpo dos reais, é a única estrutura que satisfaz aqueles axiomas, né? Então, nós conhecemos esses axiomas, são os axiomas de corpo ordenado completo, que são dados também, normalmente, em cursos básicos de análise, e esse seria o caminho axiomático que você pode seguir. Aqui, para força em extensões genéricas, eu penso do mesmo modo, né? Só que, normalmente, sempre, o caminho axiomático nunca havia sido explorado antes, né? Então, essa foi a minha ideia, esse trabalho de começar essa exploração, e esse é o primeiro passo. Eu ainda tem outras coisas que eu pretendo fazer, que aqui eu vou lidar com as extensões genéricas mais simples, digamos assim, né? Então, há outros tipos de extensão genérica que ainda não estão contemplados nessa axiomatização. Aqui eu vou lidar com o caso básico, em que nós temos uma ordem parcial, que é um conjunto dentro de um modelo, e aí eu faço a extensão genérica. Depois eu vou falar mais sobre isso. Não precisa, eu não vou assumir conhecimento prévio do assunto, tá? Bom, então aí eu coloquei algumas observações preliminares, né? Mais ou menos dizendo isso
que eu acabei de falar. É só uma interferência aqui. Bom, então, extensões genéricas normalmente não são dadas como realizações de um conceito, né? Em vez disso, normalmente elas são apresentadas como construções. Então, você dá uma construção, né, da extensão genérica de um modelo dado. Há muitas construções diferentes, né, de extensões genéricas, que diferem em detalhes técnicos, né, que acabam ofuscando, né, a ideia, né, que em matemática, bom, a gente tem que, eu sou adepto dessa postura, que nós temos que nos concentrar na ideia principal, né, e os detalhes, normalmente, nós suprimos como um exercício, né, nós desenvolvemos um treinamento para suprir detalhes, mas que o importante é a ideia central. Se você tem a ideia central, você consegue recuperar os detalhes, né? As construções de extensões genéricas, né, têm uma variação muito grande de detalhes, né? Esse não é o ponto essencial, mas quando você está estudando, parece que esses detalhes são muito importantes, e aí você acaba não dando relevo apropriado à ideia central. Então, a abordagem axiomática parece apropriada justamente para isso, né? É você extrair daquele tipo de construção os axiomas que capturam a ideia geral, né? E, desse modo, evita se concentrar em alguns detalhes que podem variar, né? Mas que essa variação não é essencial. E aí eu também observo que a terceira observação aqui é que essa situação é análoga, né, ao caso dos números reais, né, do sistema dos números reais, a menos de isomorfismo, né. Há várias construções diferentes, mas você tem uma abordagem axiomática que nos dá, né, o conteúdo essencial, né, da ideia de número real, né, de sistema dos números reais. Bom, e a ideia básica, né? Aqui, nesse momento introdutório, eu estou falando um pouco como se as pessoas já conhecessem, mas depois isso não será preciso. Mas a ideia básica é o seguinte, né? Você tem na construção da extensão genérica, né? Você parte de um modelo da teoria de conjuntos, FC, e de uma ordem parcial dentro desse modelo, que aqui nós vamos assumir que é um conjunto dentro desse modelo, e a partir daí você faz uma extensão genérica, que é a adição de um filtro genérico nesse modelo, né? Um filtro genérico é um filtro nessa ordem, né? Depois isso vai ser explicado, é um filtro nessa ordem parcial, que pode ser adicionado ao modelo de modo a obter um novo modelo. Então, o nosso modelo chamado de base é o M, né? O chamado ground model em inglês, e a extensão genérica é o M de G, a extensão genérica determinada por MG. Né? Essa extensão tem muitas construções possíveis dessa extensão, né? Mas existe um resultado já, um proto-resultado do tipo que nós procuramos, que é uma caracterização de M de G como o menor modelo transitivo que contém MG. Depois nós vamos chegar nesse ponto. Bom, e aqui eu só falei de extensão genérica, e o forcing, né? O forcing é um elemento essencial dessa construção, porque a extensão genérica é definida de modo que ela é controlada a partir do M. Quer dizer, o que vai valer na extensão genérica é algo que já é determinado a partir do M. Né? Isso é o que está dizendo aqui esse par de fórmulas aqui, né? Que eu chamo de dualidade fundamental. Né? Então, o que vai valer no M de G, está aqui, é determinado pelo G, em termos de quais são seus elementos, só essa é a única contribuição do G, e
por algo que já vale em M, né? Quer dizer que o M de G é controlado a partir do M, né? A partir desse ground model. A extensão genérica é controlada pelo ground, né? É um controle de terra, como eu costumo dizer. E o aparato de controle é justamente o forcing, né? Aquilo que é forçado valer, né, em M de G é algo que é visto a partir de M. É o controle que você faz do M de G a partir do M. Então, a ideia é isolar, né, a nossa axiomatização basicamente a partir dessa dualidade fundamental, né? Então, está aí a observação, né? A primeira parte da nossa estratégia é pensar em force, em genericidade, como os componentes principais de um conceito único, o conceito de extensão force em genérica. Quer dizer, force e genericidade, nessa abordagem aqui, não podem ser dissociados, nós vamos axiomatizar as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não vamos axiomatizar o force e depois as extensões genéricas, não, é uma axiomatização das duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a primeira parte da estratégia. A segunda parte é isolar, né, esse conceito único, né, que engloba tanto o forcing quanto a extensão genérica, a partir dessa dualidade fundamental. Então, vamos olhar com mais cuidado o que é essa dualidade fundamental. Ela diz que, bom, na sua primeira componente, ela diz exatamente que o forcing é o controle das extensões genéricas, é o controle de terra, quer dizer que o que é forçado valer em M vai valer em todas as extensões genéricas. E aquilo que vale em uma extensão genérica é exatamente o que é forçado valer em M, é o outro lado da dualidade. Então, aqui está mostrando o forcing como o controle das extensões genéricas, né, nessa primeira fórmula, e a segunda fórmula mostra que a extensão genérica é controlada pelo forcing. Bom, então isso ainda está, né, num nível informal, aí eu faço uma brincadeira, né, os dois lados do mesmo Cohen, né, o forcing e a genericidade, né, os dois lados da mesma moeda, digamos assim. Nós sabemos que Cohen foi quem primeiro introduziu o forcing e as extensões genéricas. Então, de acordo com essa abordagem, né, conceitual, né, das extensões genéricas, a associação entre forcing e genericidade não é acidental. Nós vamos axiomatizar as duas coisas ao mesmo tempo e essas duas coisas, uma depende da outra, né? Se a gente voltar, as duas são partes fundamentais ali da dualidade. Nós podemos ler, né, a dualidade fundamental que eu disse, em termos informais com o seguinte slogan. Esse slogan eu considero útil para a gente ter em mente. Então, o que são extensões genéricas? Bom, extensões genéricas são aquelas extensões do modelo de base que são controladas a partir do ground, né, pelo forcing. O forcing é o aparato de controle. E o forcing é nada mais que esse aparato de controle, né, o ground control, das extensões genéricas. Então, esse slogan resume, digamos, a ideia para axiomatizar forcing e genericidade, a ideia que eu estou usando. A nossa axiomatização é basicamente uma versão abstrata dessa dualidade. Então, vamos lá, vamos começar agora propriamente o desenvolvimento. Então, como é que é o forcing, né? O forcing e as extensões genéricas. Às vezes eu uso a palavra forcing para me referir a tudo, como usualmente feito, né? Quando se fala de forcing, em geral, né, como disciplina, você está falando do forcing e das extensões genéricas junto. Então é assim, nós partimos de um modelo transitivo para a teoria de conjuntos e de uma ordem parcial dentro desse modelo transitivo, né? E nós queremos, a partir desses dois elementos, construir um outro modelo transitivo da teoria de conjuntos para cada filtro genérico
é dado como subconjunto da ordem P, né? Então, nosso primeiro dado é um modelo transitivo M, né, cujos elementos nós vamos denotar por A, B e C, tá? Então, é sabido que, desde muito tempo, desde Skolem, né, que um modelo transitivo pode ser tal que um subconjunto seu não é um elemento, né? Mesmo um subconjunto de um elemento pode não ser um elemento. O que é um modelo transitivo? Bom, é um domínio, né? É um domínio de conjuntos, né? Relacionados pela relação de pertencimento, tal que, se você tem um indivíduo lá nesse modelo, um indivíduo no domínio, e você tem um outro conjunto que é elemento desse indivíduo, então esse outro conjunto também é um indivíduo do domínio, também é um indivíduo do modelo. Então, nós podemos falar que é um cidadão do modelo, né? Quer dizer, então, se você tem um conjunto que é cidadão que vive nesse modelo, e você tem um outro conjunto que é um elemento desse, então esse outro conjunto também é um cidadão do modelo, também vive no modelo. Agora, isso não precisa acontecer com subconjuntos. Quer dizer, se você tem um indivíduo desse modelo, quer dizer, um elemento, um conjunto que vive no modelo M, e você tem um subconjunto desse conjunto, esse subconjunto não necessariamente precisa viver em M, né? Nós sabemos disso porque nós podemos ter modelos enumeráveis da teoria de conjuntos. E isso não seria possível se não fosse o caso, que alguns subconjuntos não estão presentes, porque nós sabemos, pelo teorema de Cantor, que partes é não enumerável, partes de um conjunto infinito enumerável é não enumerável. Então, se todo subconjunto de um conjunto enumerável é também elemento do modelo, teria uma quantidade não enumerável de elementos dentro desse modelo. Então, isso é sabido desde a escolha, né? Então, há subconjuntos de indivíduos de M que não estão em M, não são eles próprios, esses subconjuntos, indivíduos de M. E a ideia é introduzir um desses subconjuntos no M, de modo que a extensão continue sendo um modelo, né? Isso, o Skolem já mencionava o interesse em fazer esse tipo de coisa, como o próprio Cohen disse, que ele se baseou muito em coisas que o Skolem, né, já havia mencionado. Então, o primeiro ingrediente é o modelo transitivo. O segundo ingrediente é a ordem parcial com maior elemento, né? Então, essa nossa ordem parcial vai ser denotada por P, essa letrinha assim, né? E o seu maior elemento por 1. O domínio da ordem parcial é um indivíduo de M, quer dizer que a ordem parcial é um elemento de M, a ordem parcial como um todo. O domínio dela também é um elemento, um indivíduo de M, e os seus elementos, que também são indivíduos de M, quer dizer, a ordem parcial vive em M, no modelo M, os seus elementos também vivem em M. Seus elementos, chamados de condições, né, são denotados por PQRS. Essa notação é bastante usual. Nós pedimos que a ordem seja absoluta. Se você não sabe o que é absoluto, nesse momento não precisa se preocupar muito com isso. É simplesmente que a relação de ordem não muda se você mudar de modelo. Mas não precisa se preocupar muito com isso, né? A relação de ordem absoluta é denotada por um símbolo usual de relação de ordem, menor ou igual, né? Se P é menor ou igual que Q, nós dizemos que P é uma condição mais forte que Q. Então, veja que o menor é o mais forte, né? Nós pensamos nos elementos de P como informações parciais. E P é o conjunto de todas essas informações ordenado por a relação de maior informação, né? Quer dizer, se P é menor do que Q, essa ordem é inversa. P tem mais informação do que Q. A ideia é essa. Por isso que nós falamos que é uma condição mais forte. Essas informações não precisam ser todas compatíveis, né? Há entre elas informações incompatíveis.
mas os conjuntos compatíveis são justamente de bastante interesse, né? Então, esses são seus filtros genéricos, serão conjuntos compatíveis de informações. E eles dão informação sobre o quê? Justamente essa informação parcial é uma informação sobre esse objeto. Você pode pensar nos elementos de um conjunto como uma informação parcial sobre o conjunto. Você pensa que você tem um conjunto infinito. Cada elemento desse conjunto dá um pedacinho da informação do que é o conjunto. Quando você tem o conjunto todo, você tem uma informação completa, mas se você tem acesso só aos elementos, não ao conjunto todo, você tem acesso a um pedaço do conjunto, uma informação parcial do conjunto. E isso acontece justamente porque o conjunto G, né, o chamado filtro genérico, ele não vai morar em M, mas seus elementos vão morar em M. Então, M vai ter acesso a uma parte da informação sobre o G, mas não toda, de uma vez. Bom, então vamos lá. Então, aquele é o são os nossos dados básicos. Agora, o aparato de controle, né? Justamente é o forcing, né? Isso, é a relação de force. Então, em adição aos nossos dados básicos, nós temos o nosso aparato de controle. É o seguinte, nós queremos controlar, né? Então, nós temos lá, voltando, nós temos o modelo M e uma ordem parcial, P. Nós queremos adicionar certos subconjuntos de P no M, de modo a obter um novo modelo, né? Então, você tem lá um subconjunto G de P, que você quer adicionar ao M, de modo que essa nova estrutura ampliada continue sendo o modelo da teoria de conjuntos. Bom, para isso, nós vamos precisar controlar aquilo que vale. A ideia do Cohen é essa, que é preciso controlar o que vale no M de G a partir do M, né? Tudo que vale no M de G tem que ser controlado a partir do M. Se nós conseguirmos fazer isso, essa é a ideia do Cohen, nós vamos conseguir que a extensão seja modelo da teoria de conjuntos. É uma ideia bastante sofisticada. Depois que você entende, essa abordagem axiomática talvez ajude a entender isso, fica mais claro que por que o controle a partir do M é importante para que o M de G seja modelo. É porque o M de G não pode codificar certas informações que nós vemos só de fora do M. Por exemplo, de fora do modelo M, nós sabemos que o M é enumerável. Bom, mas se o M ele próprio soubesse disso, né, se um cidadão dentro do M soubesse que o M é enumerável, o M não poderia ser modelo, né? Ele não poderia ser modelo da teoria de conjuntos. É incompatível com a teoria de conjuntos a sentença que a quantidade de conjuntos é enumerável. A teoria de conjuntos prova que há mais do que enumeráveis conjuntos. Então, essa é uma informação que a gente tem de fora do M, que um cidadão do M não pode ver. E a mesma coisa para o M de G. O M de G também não pode ver o M como enumerável. Então, quer dizer que o M de G não pode ter informação externa sobre o M. Então, essa é que é a ideia, que tudo que vale no M de G tem que ser controlado pelo M, quer dizer, que já é uma coisa interna do M. Pode ser codificado internamente no M. Assim, nós não vamos ter esse tipo de problema. Bom, então vamos lá para o nosso aparato de controle. Aí aqui eu começo a divergir bastante das apresentações de livro-texto, né, de manual do Forcing, né? Por exemplo, se você pegar o Kuhnen, por exemplo, ele começa como nós começamos, com um modelo transitivo e uma ordem parcial, né? Mas agora, né, a nossa abordagem vai começar a desviar. Então, eu preciso de uma relação ternária R em M, que é definível e absoluta para modelos transitivos. Não precisa se preocupar com esse absoluto, né, se você não sabe. É uma relação definida por uma fórmula dentro do M. Uma relação ternária, né? Essa relação é chamada do P-pertencimento, a relação de P-pertencimento, né? E a sua satisfação por uma tripla PAB é representada assim.
M satisfaz que A pertence P a B. Quer dizer, informalmente, isso significa pertencimento de acordo com P. Então, lembre-se que P é um elemento da ordem parcial, o Pzinho. É uma condição, é uma informação. Então, isso daqui, esse pertencimento P, você deve entender assim: segundo a informação P, A pertence a B. Será que o A pertence mesmo a B? Isso não pode ser dito, a menos que o P seja uma informação correta. Se o P for uma informação errada, não é garantido que o A vai pertencer a B, na extensão genérica, né? Mas se o P for uma informação correta, aí sim, A vai pertencer a B. Então veja que nós estamos desenvolvendo um controle do pertencimento na extensão genérica. Para controlar o que vale em M de G na extensão genérica, nós precisamos controlar o pertencimento lá, a partir de M. Então, isso daqui é um primeiro passo para controlar o pertencimento a partir de M. Isso não será suficiente ainda, nós vamos ter que ajustar o nosso controle, e esse ajuste desse controle é justamente o force. Então, olha só, nós começamos com uma relação ternária, né, que pode ser obtida entre uma condição, uma informação P, e dois indivíduos A e B. E essa relação diz que, digamos, o que corresponde a A em M de G e o que corresponde a B em M de G estão na relação de pertencimento segundo a informação P. Seria essa a leitura informal. Então, esse é o primeiro passo, né, em direção ao nosso aparato de controle. Mas como, bom, o M de G, por enquanto, não existe, eu não defini o M de G, né? Mas para que ele seja controlado, de fato, por esse tipo de relação, é preciso que o M de G, a definição do M de G, tenha alguma coisa a ver com essa relação. Então, justamente, né, para ser controlado, o M de G será obtido como o colapso transitivo da relação binária representada assim, né? Que significa que A pertence a B, segundo P, e, além disso, P é uma informação correta. Quer dizer, para alguma informação correta P, é assim que você lê essa parte aqui, para alguma informação correta P, o A, P diz que A pertence a B, né? Isso significa que o A, depois de colapsado, é um elemento do B, depois de colapsado, de acordo com a condição P, que agora é correta. O que significa correto? Ela pertence a G, quer dizer, ela é uma informação parcial correta sobre o G. De fato, é um elemento do G. Nós pensamos nos elementos do G como informações parciais sobre G, e as informações parciais que são corretas, né, são justamente aqueles que são elementos mesmo, né? Nós temos um conjunto de informações, que é a ordem parcial. Algumas dessas informações estão dentro do G, e essas são as informações corretas sobre o G. E as que não estão são as erradas. Bom, como o colapso dessa relação aqui não é injetor, nós vamos ter que ajustar esse controle, né? Mas isso fica para depois. Deixa eu explicar, então, um pouco o que nós estamos fazendo. Primeiro, eu parti de uma relação ternária qualquer. Veja que eu não disse que relação é essa, né? Eu só estou dizendo, é uma relação ternária que é definível e absoluta para modelos transitivos, tá? Normalmente, os livros textos já definem, já parte de uma definição dessa relação, né? Eles já dão essa relação como definida, essa relação que pertence P. Se você olhar no Kuhnen, eles dão uma definição. Eu não dei uma definição, eu vou axiomatizar as propriedades que essa relação precisa ter. E a segunda coisa, a segunda informação importante aqui é que o M de G será o colapso transitivo dessa relação. Então, é preciso que essa relação seja bem fundada, né? Na verdade, o M de G será o colapso transitivo dessa relação aqui, que é binária. Então, é preciso que seja bem fundado. Mas aí você me pergunta, Rodrigo, mas nos manuais
colapso transitivo é feito só para relações que são bem fundadas e extensionais. É verdade, né? Só que a extensionalidade da relação serve apenas para provar que o colapso transitivo é injetor. Né? Não é necessário para definir o colapso transitivo. O colapso transitivo é uma função definida por recursão, né? E para isso basta que a relação sobre a qual ela está sendo definida seja bem fundada, uma relação bem fundada, né? Para as relações para as quais vale o teorema da recursão, né? São as relações bem fundadas. Não é preciso que a relação seja extensional. A extensionalidade da relação é usada para depois provar que o colapso transitivo é injetor e, portanto, um isomorfismo, né? Os livros normalmente usam só colapsos transitivos que são isomorfismos. E eu não, vou usar aqui um colapso transitivo que não é isomorfismo, né? Ele é sobrejetor, claro, mas não é injetor. Bom, vamos seguir adiante, depois eu vou voltar a isso. Então, agora, o nosso aparato de controle, né? O aparato final de controle. Nós vamos precisar ajustar aquele controle do pertencimento, justamente porque o colapso não é injetor. Então, para cada fórmula φ, com n variáveis livres, nós supomos dado um predicado n-ário definível, n mais um ário definível, do tipo força φ, né? Em M. Esse predicado é definível em M. E esse é o predicado de forcing, correspondente a φ. Para cada fórmula φ, você tem um predicado correspondente a φ. Bom, a satisfação do predicado força φ pela condição P e a ênupla de indivíduos a barra é representada por P força φ, né, com os indivíduos a barra. Né? Isso é o P força φ, de modo mais abreviado. E essa é uma relação que obtém em M. Está aqui. Né? Eu uso M, satisfaz isso para enfatizar que essa relação obtém em M. Quer dizer, é um controle a partir de M. Né? E esse vai ser o controle do M de G. Então, esses predicados de forcing valem para todas as fórmulas, inclusive para as fórmulas do tipo X pertence a Y, fórmulas de pertencimento. Quer dizer que nós vamos controlar o pertencimento em M de G. Vamos controlar a igualdade também. Isso vale para as fórmulas do tipo X igual a Y. Todas as fórmulas da linguagem básica da teoria de conjuntos. Né? Essas são X pertence a Y, X igual a Y, e as fórmulas obtidas pelas operações lógicas. Basicamente é isso. Esses predicados constituem o controle final de M de G. Né? O M de G vai ser controlado pelos predicados de força. Né? Esse é o nosso aparato de controle. Se P é uma condição correta, quer dizer, uma que está em G, e vale, né, que P força φ em M, então a fórmula φ é satisfeita pela sequência correspondente de indivíduos em M de G. Quer dizer, vai ser, de fato, uma propriedade de M de G. Se a φ é forçada a valer por uma condição correta, ela vale em M de G. Essa é a questão do controle. Bom, e o último ingrediente, por enquanto, é a propriedade de genericidade. Não é qualquer G que vai satisfazer isso. É isso que nós queremos. Quer dizer, que ele não é para qualquer G que o M de G vai ser controlado a partir do M, ou mesmo que vai dar modelo. Nós sabemos que há subconjuntos de M que nós não podemos acrescentar no M. Se você acrescentar o M, imediatamente você vai destruir a propriedade de ser modelo. Né? Então, não é para qualquer G que vai valer, não é qualquer subconjunto de M que pode ser acrescentado a M. Se fosse assim,
não seria tão genial esse trabalho do Cohen, né? Quer dizer, teria sido muito mais fácil. Se a gente pudesse acrescentar qualquer coisa desse modelo, teria sido muito mais fácil o nosso trabalho, né? O ponto, a genialidade está justamente em separar quais Gs podem ser adicionados a M, de modo que o resultado vai continuar sendo o modelo. Isso é que foi difícil. E é isso que eu estou tentando axiomatizar, né? O que nós podemos axiomatizar o M é justamente aquilo que produz uma extensão controlada por força, né? Essa é a ideia. Então, nós precisamos da propriedade que justamente dá esses elementos que nós podemos adicionar, né? A propriedade de genericidade. Nós podemos adicionar elementos genéricos. Então, eu chamo essa propriedade de C, né? C é chamada propriedade de genericidade. Nós pensamos em um conjunto satisfazendo C como um subconjunto de P que incorpora uma escolha correta de condições, né? Quer dizer, C é uma propriedade. Que tipo de coisa pode ter a propriedade da genericidade? Subconjuntos da ordem parcial, subconjuntos de P. Quais subconjuntos? Aqueles que incorporam uma escolha de condições que são consideradas corretas. Então, esses conjuntos são filtros de P, que são chamados filtros genéricos e denotados por G e H. Bom, por que então, G e H são conjuntos que satisfazem a propriedade C, de genericidade, quer dizer, a propriedade C se aplica a G e H, né? Por que essas coisas dão filtros, né? Bom, uma escolha de condição correta, de condições corretas, vai formar um filtro, por quê? Bom, duas condições muito razoáveis, né? Se P é uma condição correta e Q é uma condição mais fraca, uma informação mais fraca que P, então Q também é correto, porque Q é apenas parte da informação que está em P. Então, se P é correto, Q também é correto. Isso é a primeira condição para dar um filtro, né? Se P está no filtro e Q é maior do que P, então Q também está no filtro. Mas isso é razoável se você entender estar no filtro como ser uma condição correta. Se P é uma condição correta e Q é mais fraco que P, então Q também é correto. E o segundo ponto é, se P e Q são condições corretas, então eles devem ser corretas de modo compatível, né? Condições corretas não podem se contradizer, porque senão não poderiam ser ambas corretas. Então elas têm que ser compatíveis, têm que ser consistentes. Isso quer dizer que deve existir uma informação maior que P e Q que contém ambas, né? Quer dizer, existe uma condição correta R que contém tanto P quanto Q, né? Isso quer dizer que P e Q são compatíveis. São condições corretas devem ser compatíveis. Então, a segunda condição é se P e Q estão no filtro, ambos no filtro, então deve haver uma outra condição no filtro que estende a informação de P e de Q, que estende tanto P quanto Q, que é mais forte que P e é mais forte que Q. A condição mais fraca, né, denotada por 1, sempre é correta, porque ela é entendida como uma condição vazia, uma informação vazia. A maior informação, a menor informação, né, a informação mais fraca é a informação vazia. Então, ela não pode estar errada. Não é sempre correto. Bom, então, dados esses 5 ingredientes, né, então vou relembrar rapidamente, nós temos um modelo transitivo, uma ordem parcial, uma relação ternária nesse modelo transitivo, né? Nós temos os predicados de forcing para cada fórmula da linguagem da teoria de conjuntos, nós temos os predicados de forcing,
E nós temos a propriedade de geneticidade. Então, são 5 ingredientes. Então, nós vamos axiomatizar agora, né, o que esses 5 ingredientes precisam satisfazer para que nós tenhamos a construção das extensões genéricas. Então, vamos agora enunciar nossos axiomas. Então, nós dizemos que o dado que nós acabamos de dar, quer dizer, nós temos o seguinte dado: um modelo transitivo, uma ordem parcial, uma relação ternária no modelo, os predicados de forcing e o predicado de genericidade. Então, nós dizemos que esses 5 dados constituem um framework forcing genérico se os axiomas de 1 a 8 abaixo são satisfeitos. Agora nós vamos entender cada axioma. Então, os primeiros axiomas são as condições de fechamento para baixo do nosso aparato de controle. Basicamente, nós dizemos que uma informação mais forte, uma condição mais forte, exerce pelo menos o mesmo tanto de controle que uma informação mais fraca. Então, dado uma fórmula φ, né, qualquer, para qualquer sequência de indivíduos A, quaisquer P e Q, condições, né, elementos da ordem parcial, se o P força a φ, o P força que a φ vale, e Q é uma condição mais forte que P, então Q também força que a φ vale. É razoável, né? Então, a P é uma condição que força que φ vai valer em M de G, na extensão genérica. Né? Não é que o P está forçando a φ em M. P está forçando que a φ vai valer em M de G. E o Q é uma condição mais forte que P, então Q também força que a φ vai valer em M de G. Então, razoável. Segundo axioma, né, para todos P, Q, A e B, se a nossa relação ternária vale, né, entre A, B e P, quer dizer que A pertence P a B, ou A pertence a B segundo P, e Q é uma condição mais forte que P, então também A pertence Q a B. Então, esses dois axiomas são da mesma natureza, estão dizendo que condições mais fortes exercem pelo menos o mesmo controle que as condições mais fracas. É bem razoável. São os axiomas de fechamento para baixo, propriedade de fechamento para baixo dos predicados de forcing e da nossa relação ternária. Bom, um novo axioma. Essa relação binária aqui, né, que é obtida a partir da nossa relação ternária de pertencimento segundo P, ou de P pertencimento, essa relação binária deve ser bem fundada, e bem fundada em M, porque o colapso transitivo vai ser definido em M. Em particular, deve ser pequena à esquerda em M, ou seja, o conjunto dos A's, tais que A pertence P a B, para algum P correto, deve ser um conjunto em M. Isso faz parte da definição de relação bem fundada. Né? Nós temos que tomar esse cuidado porque nós queremos que o teorema da recursão se aplique a essa relação binária para definir o colapso transitivo. Isso é crucial. Então, essa é uma propriedade estrutural que nós exigimos dessa relação. Note, eu não disse que relação é essa. Nos livros textos, nos manuais, você vai encontrar a resposta para essa relação, não tem uma axiomatização. Ele diz o que é essa relação e aí você pode provar que ela é bem fundada, que é bem fundada em M. Eu só estou exigindo essas propriedades. Bom, outra propriedade crucial da construção, que também você encontra demonstrada nos manuais, aqui eu estou exigindo como um axioma. Para cada elemento na ordem parcial, para cada condição P,
existe um filtro genérico que contém P como um dos seus elementos. Quer dizer que nenhuma condição é errada a priori. Todas as condições, né, nenhuma condição é inconsistente em si. Duas condições podem ser incompatíveis, mas nenhuma condição é inconsistente em si mesma. Quer dizer, todas as condições podem fazer parte de uma escolha correta de condições. Isso você encontra demonstrado, é um dos lemas fundamentais do Force, né? É normalmente chamado de lema da existência do genérico, né? Dado uma condição qualquer, você prova que existe um genérico contendo aquela condição. E isso, a prova disso nos manuais, requer que o modelo seja numerável. É o único ponto em que a hipótese da enumerabilidade é usada. Por isso que aqui, se alguém sentiu falta disso, eu não usei a hipótese que o M é enumerável. Eu não preciso dela. O que eu preciso é que esse axioma 4 vale. Não preciso que o M seja enumerável. Eu preciso do axioma 4. Os manuais, como eles não adotam uma abordagem axiomática, eles adotam uma construção, eles provam o axioma 4 usando a hipótese que o M seja enumerável. E aqui eu digo, né, tem mais ou menos o que eu acabei de dizer, né, que esse axioma 4 diz intuitivamente que nenhuma condição é incorreta a priori, é inconsistente em si mesma, né? É chamado axioma da existência de genéricos, né? Para cada condição existe um genérico contendo aquela condição. E o axioma da boa fundação, esse aqui, é requerido porque nós queremos obter o M de G como colapso transitivo dessa relação aqui. Justamente vai ser o colapso transitivo dessa relação. Isso é o único jeito de controlar, né? Como é que eu vou controlar o M de G a partir do M? Ele tem que ser obtido de algum modo, né? O M de G deve ser obtido de algum modo a partir do M, né? Inclusive o pertencimento em M de G. O pertencimento em M de G deve ser obtido, né, a partir de alguma relação do M. Quer dizer, essa relação aqui, ela vai refletir no M o pertencimento do M de G. Ou seja, o pertencimento do M de G pode ser puxado para trás, para o M, puxado para baixo, né, se a gente olha assim, como extensão, de cima para baixo. Então, o pertencimento em M de G tem que ser puxado para baixo para o M. Como é que eu faço isso? Bom, construindo o M de G como colapso transitivo de uma relação binária em M. Bom, antes de dar alguns axiomas, vamos introduzir alguma notação. Então, vamos chamar de EG essa relação binária, né, que é definida assim. É a relação binária entre pares de indivíduos, A e B, dada por A pertence P a B, segundo uma condição correta P. Né? A pertence P a B, onde P é uma condição correta. É o que está dito aqui. Então, vamos chamar de EG essa relação binária entre A e B. Né? É uma relação binária. Né? É uma relação que só envolve o A e o B. O P agora não aparece mais nessa relação. Bom, é só uma notação isso. Para cada filtro genérico, vamos definir o colapso transitivo, F de G, segundo essa relação, né, o colapso transitivo dessa relação, no modo usual. O que é o colapso transitivo? Fg de um indivíduo, Fg é uma função definida em M, né, que pega como argumento um indivíduo de M e dá como resultado um elemento, né, um conjunto, né, algo assim. Por exemplo, se você pegar uma sequência de indivíduos, eu estou denotando isso aqui pela sequência induzida pela função Fg. Pensa que o A é um indivíduo só, então Fg de A é um novo elemento, um novo conjunto. E como é que eu defino esse conjunto? Bom, Fg de A é o conjunto dos Fg de B, onde
A e B estão nessa relação EG. Quer dizer que A é um elemento de B segundo essa relação E. Né? É uma relação que simula o pertencimento em M de G. Essa relação EG, você pode pensar nela como uma relação que simula o pertencimento em M de G. Mas essa simulação não é perfeita, justamente porque o colapso não é injetor. E aí nós vamos precisar ajustar esse controle, mas você pode pensar assim, EG é uma simulação do que vai ser o pertencimento na extensão genérica. E o colapso transitivo realiza exatamente isso. O colapso transitivo transforma EG na relação de pertencimento em M de G. Só que isso é feito de modo não injetor. Então, isso introduz um certo ruído que depois nós vamos ter que resolver. Mas pode pensar assim por enquanto. Então, para cada filtro genérico, nós definimos o colapso transitivo, já que essa relação é bem fundada, de modo usual. Suponha que F é a função que associa o colapso transitivo FG com G. Então, essa é uma notação só. E vamos usar essa notação, que é padrão, a notação usual, M de G, para a imagem do colapso. Quer dizer, quando você aplica a função FG a todos os indivíduos de M e coleta isso num conjunto, esse conjunto existe pelo axioma da substituição, essa imagem é o M de G. Aí por que o F não está aparecendo aqui? É um abuso de notação, por enquanto. Por enquanto essa notação é ambígua. Né? Depois nós vamos ver que nós podemos, de fato, eliminar esse F, mas por enquanto isso é ambíguo. Bom, se a barra é uma ênupla, então isso, como já havia dito, denota uma outra ênupla, que é obtida a partir de A barra pela aplicação coordenada a coordenada da função FG. Né? Você tem uma ênupla lá, que é assim, A1, A2, A3, AN. Que ênupla é essa aqui, FG de A barra? É a ênupla FG de A1, FG de A2, FG de A3, até FG de AN. Bom, os elementos de M de G são usados como parâmetros em fórmulas, como é usual na relação de satisfação. Então, agora mais axiomas. Então, eu tenho os axiomas da nomeação canônica. Veja, para quem está acostumado com apresentações de Forcing, que eu não defini nome para definir o M de G, quer dizer, M de G vai ser a imagem do colapso transitivo. Eu não defini o que é P-nome, o que é avaliação de P-nome, nada disso. Eu não preciso disso aqui. Essa é uma outra diferença bastante clara entre a minha abordagem e a abordagem usual. Então, dizemos que F é uma aplicação de avaliação, né? É uma avaliação Forcing genérica, se satisfaz as seguintes condições de nomeação canônica. Então, essas aqui são as condições de nomeação canônica. Então, assim, para todo indivíduo em M, existe um outro indivíduo em M, tal que para todo filtro genérico, esse indivíduo B em M é avaliado como sendo A. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso garante, por exemplo, que o M como um todo, o nosso modelo de partida, nosso ground model, ele está contido na imagem do colapso. A imagem do colapso transitivo contém o M todo, porque qualquer indivíduo A de M está lá na imagem. Né? Para qualquer indivíduo A, existe um B em M, tal que A é a imagem de B pelo colapso. Agora, mais do que isso, esse B é uniforme para todos os Gs. Isso é uma nomeação uniforme. Para todos os filtros genéricos, A é a imagem de B, segundo FG.
Normalmente, nos livros textos, esse B é nada mais, nada menos que o nome canônico de A. É possível construir outros Bs, mas tem esse que é o chamado nome canônico de A. Ele tem essa propriedade, é uma propriedade uniforme. O nome canônico de A é nome de A em qualquer extensão genérica. Né? E essa ideia da nomeação é justamente isso. Nós vamos usar o B como nome de A. Por quê? Porque nós queremos falar do M de G, nós queremos controlar o que vale em M de G a partir do M. Para isso, eu tenho que falar dos indivíduos de M de G. E como é que nós vamos falar dos indivíduos de M de G a partir de M? Bom, eu vou puxar esses indivíduos para trás, né, pelo colapso. O M de G é justamente a imagem do M por essa FG. Então, quando eu quiser falar do A, eu vou usar o B para falar do A em M. Né? Quando eu estiver falando do B em M, de certo modo, eu estou falando do A em M de G. Então, essa é a ideia. E a segunda condição de nomeação canônica é a seguinte: existe um elemento de M que é nome do G para qualquer G. Né? É também o nome canônico do filtro genérico. Nos livros, nos manuais usuais. Bom, isso é importante porque, entre outras coisas, diz que o G sempre está na imagem do F, de M a partir de FG. Quer dizer, quando você toma a imagem de M pela função FG, essa imagem vai definir um novo conjunto pelo axioma da substituição. Esse novo conjunto vai conter o M como um subconjunto. Isso está claro pelo axioma 5. Agora, pelo axioma 6, essa imagem também vai conter o G, que é o que nós queríamos. Nós queríamos adicionar o G ao M. Então, nós não podemos adicionar só o G. Né? Nós vamos adicionar um monte de outras coisas definidas a partir do G. Então, esse axioma 6 garante que, de fato, nós estamos fazendo uma extensão do M, nós estamos adicionando o G, que, em princípio, não era um elemento do M. E isso não é só uma extensão. Nós não estamos fazendo só uma extensão de M, nós estamos fazendo uma extensão de M que é de um jeito uniforme. Né? Porque esses nomes, que a gente pode chamar de canônicos, né, como eu disse aqui, são uniformes. Veja que eu não defini o que é um nome canônico, eu só axiomatizei. Tem um axioma que diz o que é a nomeação canônica aqui. 2 axiomas. Então, os axiomas acima, como está dito aqui abaixo, garantem que a extensão de M pela adjunção de G, garantem a extensão de M pela adjunção de G, e é importante observar a uniformidade, né, presente nesses axiomas. O quantificador existencial está antes do quantificador universal. Então, um existencial que vale para todos. Esse C vale para todos os G, e esse B aqui também vale para todos os Gs. Então, FG de um indivíduo A é dito o G-valor de A. Nos livros também você encontra essa definição de avaliação de um nome. A avaliação de um nome é isso aqui, eu estou axiomatizando, não estou dando essa definição ostensivamente. Então, vamos continuar. Agora nós podemos enunciar a nossa dualidade fundamental. Nossa dualidade fundamental diz, em primeiro lugar, que tudo que vale em M de G, φ aqui é uma fórmula qualquer. E isso aqui é uma ênupla qualquer de indivíduos em M de G. Todas as ênuplas de indivíduos de M de G têm essa forma, porque o M de G é nada mais que a imagem do M pela FG. Então, todo indivíduo de M de G é da forma FG de algum indivíduo de M. Então, olha só, isso aqui está dizendo o que vale em M de G. Ó, essa ênupla de indivíduos de M de G satisfaz a φ em M de G, C e somente C o quê? C e somente C existe uma condição correta, P, tal que P força que a φ vale
para os indivíduos correspondentes em M. Isso vale para todas as φs, né? N plus A barra e G. Então, isso aqui te dá uma forma normal do que é a relação de satisfação em M de G. Né? Nós estamos controlando o que vale em M de G. O que vale em M de G? É aquilo que é forçado em M, por uma condição que está em G. Então, esse é o nosso controle do que vale em M de G. É um lado da dualidade. Então, está dizendo que uma extensão genérica é uma condição sobre as extensões genéricas. Uma extensão genérica é uma extensão que é controlada a partir de M desse modo. Quer dizer, a relação da satisfação para as extensões genéricas assume essa forma normal. Bom, o outro lado da dualidade. E quanto a isso aqui? Né? Esse forçar φ, forçar que a φ vale para os indivíduos correspondentes. Bom, uma condição P qualquer força que a φ valha, né, em M, para os indivíduos A barra, se e somente se a φ vale em toda extensão genérica em que o P tiver sido escolhido como uma condição correta. Então, se o P foi escolhido como uma condição correta, a φ vai ter que valer. Por quê? Porque o P força que a φ vale. Então, se o P foi escolhido como condição correta, a φ forçadamente vai ter que valer. Então, isso está dizendo que o que é o forcing? Quer dizer, o forcing também admite essa forma normal aqui. Quer dizer, o forcing é justamente o controle do que vale em todas as extensões genéricas. Quer dizer, o controle de terra do que vale nas extensões genéricas. Então, nessa dualidade fundamental, nós vemos por que forcing e genericidade são indissociados nessa abordagem. Né? Eles são axiomatizados simultaneamente. E esse é o segredo da coisa. Nos livros usuais, nós temos que isso daqui é o chamado lema da verdade, né? É demonstrado, eu não estou demonstrando isso aqui, é um axioma para mim, é uma propriedade fundamental do conceito. Né? Agora, nos livros usuais, é como a construção dos números reais. Você dá uma construção lá por corte de Derrick, e aí, o que você tem que fazer? Você tem que provar que essa construção satisfaz as propriedades fundamentais, por exemplo, satisfaz o axioma da completividade. Né? Aqui eu estou dando os axiomas. Os axiomas são esses. Então, isso daqui é chamado de lema da verdade, normalmente. E isso daqui seria o lema da definibilidade. Quer dizer que essa relação que está do lado direito aqui é a relação de valer em todas as extensões genéricas, né? A φ vale em todas as extensões genéricas em que o P foi escolhido como uma condição correta. Essa é uma relação entre P e φ. Né? Então, está dizendo que isso daqui é definido a partir do M, chamado lema da definibilidade. Né? Basicamente. Bom, então essas equivalências, né, são duas equivalências. Uma diz o que equivale na extensão genérica, a outra diz o que é forçado em M. Essas duas equivalências constituem a dualidade fundamental entre genericidade e forcing e explicam como esses conceitos estão, né, indissociados. É hora de lembrar, né, o nosso slogan. Extensões genéricas são aquelas que são controladas a partir do ground pelo forcing, e o forcing é o controle, né, de terra dessas extensões genéricas. Isso aqui está dizendo, forcing é o controle a partir de M do que vale nas extensões genéricas.
E isso aqui está dizendo que as extensões genéricas são aquelas que são controladas pelo FOSS. Então, vamos lá. Então, esses são nossos 8 primeiros axiomas. Eles são os principais. Então, acabou. Por enquanto. Vamos dar uma retomada. Então, uma extensão forcing genérica é representada por um framework forcing genérico imbuído, de munido com um filtro genérico. A extensão forcing genérica é representada por uma sextupla, Então, aqui eu tenho todos os nossos dados básicos, Eu tenho o modelo transitivo M, a ordem parcial P, a nossa relação ternária R, que vai dar o pertencimento P, os predicados de forcing para cada fórmula da linguagem da teoria de conjuntos, o predicado de genericidade, e agora, mais um dado adicional, o filtro genérico. Então, essa sextupla representa uma extensão genérica. Normalmente, nós vamos usar só M de G. Por quê? Porque nós vamos provar que se o M e o G são os mesmos, o resto pode variar, desde que satisfaça os nossos axiomas, que isso é irrelevante. Então, essa parte intermediária aqui, nós vamos poder eliminar. A extensão genérica vai ser determinada pelo M e pelo G só. Mas, em princípio, tudo isso daqui entra. Então, a extensão forcing genérica é representada por essa sextupla e é identificada com a imagem direta de M pelo colapso F. Para definir o F, lembre-se que eu usei o R, Isso quer dizer o seguinte: duas sextuplas dessas são equivalentes se a imagem direta pelos colapsos associados for igual. Se houver uma igualdade entre as imagens, melhor formulando, se houver uma igualdade entre as imagens diretas dos colapsos associados. Ou melhor, duas sextuplas dessas representam extensões genéricas diferentes se as imagens pelos colapsos associados forem diferentes. Quer dizer que uma extensão forcing genérica é uma classe de equivalência, Eu acabei de definir uma relação de equivalência dessa forma, E a relação de equivalência apropriada é essa aqui. Quer dizer, se eu tenho uma sextupla, M, P, R, predicados de forcing, C e G. Eu tenho uma outra sextupla que é M', P', R', etc. Essas duas sextuplas representam a mesma extensão genérica, C e somente C, vale essa igualdade aqui. Tá? Quer dizer que o M de G vai ser igual para os dois. O papel do F é importante. Em princípio, não basta manter M e G fixos. M e G não necessariamente, por enquanto, não necessariamente determinam a extensão genérica. No seguinte sentido, se eu tenho uma sextupla que tem M, P, R, predicados de forcing, C e G, e eu tenho uma outra sextupla em que M e G são os mesmos, mas esses componentes intermediários podem variar, então essas duas sextuplas vão representar a mesma extensão genérica, se somente se isso daqui for o caso. E, em princípio, não é garantido. Depois nós vamos provar que para as nossas extensões que satisfazem todos os axiomas, incluindo um axioma adicional que eu vou falar depois, isso vai ser o caso. Mas, por enquanto, a notação M de G é ambígua. A notação mais correta seria essa, em que o F é explícito. Essa notação com F implícito, por enquanto, é ambígua.
Bom, então, uma hora boa para resumir, né, o que nós fizemos. Nós dizemos que um modelo ground model, né, um modelo M, uma ordem parcial P, uma relação de P pertencimento, uma coleção de predicados de Forcing para todas as fórmulas da linguagem da teoria de conjuntos, um predicado de genericidade, um filtro genérico G, constituem uma extensão Forcing genérica, se somente C satisfazem nossos 8 axiomas. Que axiomas são esses? Os axiomas de fechamento para baixo, o axioma de boa fundação, o axioma da existência dos genéricos, o axioma da nomeação, os axiomas da nomeação canônica e a dualidade fundamental. Isso é tudo. Então, se nós temos esses 6 ingredientes, por enquanto, satisfazendo esses 8 axiomas, nós temos o que eu chamo de uma extensão Forcing genérica. É importante notar aqui a diferença entre essa abordagem e a abordagem usual. Nós não demos definições ostensivas de nenhum dos nossos ingredientes. Por exemplo, nós não dissemos que fórmulas definem o P-pertencimento, quais fórmulas definem os predicados de Forcing, não definimos filtros genéricos como intersecção de conjuntos densos, em termos de intersecção de conjuntos densos. Nós não definimos o que são penomes, avaliação de penomes, certo? Nós demos axiomas. Então, vamos continuar. Bom, agora, então essa é a nossa axiomatização. Agora, todos os resultados usuais, né, que nós encontramos nos livros podem ser recuperados. Então, essa parte eu não vou fazer com tanto detalhe, depois os slides podem ficar disponíveis, né? Nós já temos mais de uma hora de palestra. Eu vou rapidamente dar uma passada pelos resultados. Então, aqui, primeiro, nós podemos recuperar, né, as propriedades usuais da relação de Forcing, né, dos predicados de Forcing. Então, o predicado de Forcing, quando aplicado a uma negação, o que significa P forçar uma negação? P força não φ. Bom, se você aplica a dualidade fundamental, nós temos isso, né? Eu vou fazer esse em detalhes, os outros eu vou pular. Então, se você aplica a dualidade fundamental, então, P força não φ, se somente C, em toda extensão genérica em que P é escolhido como uma condição correta, não φ é o caso, para os elementos correspondentes, né? Os elementos que correspondem à barra são as imagens, pelo colapso transitivo FG. Bom, isso é simplesmente um dos nossos axiomas, acho que é o axioma 8. Agora, isso é equivalente a isso, quer dizer que não φ vale em M de G, em todos os M de G, em que P pertence a G, C e somente C, φ não vale. Né? Isso é a definição da relação de satisfação para uma negação. Né? Uma negação é satisfeita, C e somente C, a fórmula negada não é satisfeita. Bom, mas agora eu tenho aqui que eu estou dizendo essa negação está de fora aqui. Não é o caso que M de G satisfaz φ. Mas eu sei o que significa M de G satisfaz φ. Pela nossa dualidade fundamental, o axioma 7, nós temos uma forma normal para satisfação em M de G. Né? Então, M de G satisfaz φ significa que existe uma condição correta Q em G, tal que Q força φ, né, para os elementos correspondentes aqui. Bom, então esse pedaço aqui foi substituído por isso. Né? Note a negação aqui com esse escopo, né? Por fora de tudo. Agora,
eu aplico regras básicas de lógica, né, de quantificação e negação, né? Então, operações prenexas, né? A negação de uma quantificação existencial é equivalente à quantificação universal com a negação para dentro. Então, passa a negação para dentro, muda o quantificador. Então, nós temos que isso é equivalente a isso. Isso aqui é só uma operação lógica elementar. Agora, M não satisfaz, isso é uma fórmula em M. M não satisfaz essa fórmula completa. C e somente C, M satisfaz a negação dela. Então, a negação dela a gente representa assim, com esse tracinho. Agora, M satisfaz isso. Então, isso é equivalente a isso, é simplesmente uma propriedade básica da relação de satisfação clássica. Isso é equivalente a isso aqui. Então, agora esse é o pulo fundamental, é que essa quantificação em G pode ser eliminada, né? Quando eu tenho esse prefixo, para todo G que tem P, para todo Q que está em G, vale isso. C e somente C, para todo Q abaixo de P, vale isso. Bom, essa equivalência pode ser provada com um pouco de exercício, né? Nós podemos, por exemplo, a suma que vale a de cima. Vamos ver que vale a de baixo. Então, nós sabemos que para todo G que tem P, para todo Q que está em G, M satisfaz isso aqui. Bom, tome um Q que está abaixo de P. Pelo axioma da existência de genérico, existe um genérico que contém Q. Mas esse genérico, como é um filtro, vai conter também o P, porque o P é maior ou igual ao Q. Então, esse genérico vai conter o P e, portanto, isso aqui se aplica, né? Então, é verdade que para todas as condições que estão nesse genérico, isso vale. Bom, mas Q era uma condição que estava no genérico, porque eu usei o axioma de existência do genérico justamente para arrumar um genérico que tem Q. Portanto, essa condição aqui vale para o Q, que é o que nós queríamos demonstrar. Então, isso implica isso. E isso também, desculpa, isso também implica a de cima, né? Basta fazer aí umas operações básicas com a definição de filtro. Eu não vou fazer aqui, porque não dá para fazer tudo em detalhes, tá? Mas então nós chegamos a essa conclusão. Para todo Q abaixo de P, M, para todo Q abaixo de P, Q não força φ. Né? E é equivalente a isso, essa quantificação, esses elementos estão em M, podem ser colocados para dentro, né? Isso é só a definição da relação de satisfação. Está dizendo exatamente isso, que para todo Q abaixo de P, Q não força φ. Então, se nós olharmos entre o primeiro e o último, nós temos que P força não φ, C e somente C, toda condição abaixo, toda condição mais forte que P, deixa de forçar φ. Quer dizer, nenhuma condição mais forte que P força φ. Isso é que significa P forçar não φ. Se você olhar nos manuais, isso normalmente é a definição do P forçar não φ. Né? Você vai encontrar esse resultado lá, como uma definição de forçar uma negação. Aqui nós conseguimos provar que isso é o caso a partir dos nossos axiomas. Isso também é uma vantagem da nossa abordagem, porque você pode pensar que isso é meio arbitrário. Por que definir desse jeito? Né? Então, a nossa axiomatização dá pelo menos uma explicação parcial disso. Bom, se os predicados de força, se tudo satisfaz, se a nossa sextupla básica lá, né, satisfaz nossos 8 axiomas, então nós podemos provar que
forçar uma negação é o mesmo que não ter extensão que força a coisa negada. Bom, e disso, né, dessa coisa que nós acabamos de provar, nós extraímos uma propriedade importante para a genericidade, que tem a ver com o terceiro excluído. M de G é um modelo clássico. A relação de forçar não necessariamente é clássica. Então, para M de G, vale o terceiro excluído. Né? M de G satisfaz φ, ou M de G satisfaz não φ, para qualquer φ. Disso segue que, pela dualidade fundamental, ou existe um P no filtro genérico, tal que P força φ, ou existe um P tal que P força não φ. Isso não é trivial, não é imediato. Isso aqui não é uma aplicação do terceiro excluído. Quer dizer, está dizendo que existe um P no genérico, que ou esse P força φ, ou então ele força não φ. Quer dizer, tem um P no genérico que decide isso para qualquer φ. Né? Portanto, fazendo a jogada aqui de quantificação, né? A quantificação existencial distribui na disjunção. Né? Então, nós temos que existe um P no genérico, tal que ou P força φ ou P força não φ, mas forçar não φ é essa outra coisa aqui. Então, existe um P no genérico, tal que ou P força φ, ou para todo Q abaixo de P, Q não força φ. Isso é interessante porque está dizendo que P intersecta, ou G intersecta sempre esse tipo de conjunto definido por essa cláusula. Para qualquer φ, essa cláusula define um conjunto de condições. E isso aqui está dizendo que o G intersecta esses conjuntos. Esses conjuntos têm uma propriedade que é chamada densidade. Então, está dizendo que G intersecta esses conjuntos densos. Mas, na verdade, nós podemos provar algo mais forte. G intersecta todo o conjunto denso que está em M. Então, essa é uma propriedade importante que nós demonstramos aqui. Normalmente, essa é a definição do predicado de genericidade. Quer dizer, que um filtro é genérico se e somente se esse filtro intersecta todos os densos. É isso que você vai encontrar nos manuais. Então, essa é uma diferença importante com o que você encontra nos manuais. Aqui nós podemos provar que o G intersecta todos os conjuntos densos. Então, nossa axiomatização está dando uma explicação para os argumentos de densidade. Né? Qual é a relevância do porquê, né, o argumento de densidade desempenha um papel no forcing. Bom, argumentos de densidade são consequências dos nossos axiomas. Né? O fato que G intersecta todos os densos é uma consequência dos nossos axiomas. Então, desse modo, nossos axiomas explicam. Né? E você pode achar, à primeira vista, meio arbitrário. Por que essa definição dos predicados de genericidade? Né? Por que os filtros genéricos são aqueles filtros que intersectam todos os densos? Não é extremamente claro isso, porque essa é a definição correta. Na verdade, essa é uma simplificação que foi feita depois do Cohen, né? Pelo Solovey, se não me engano. E não é nada claro isso. Quer dizer, esse justamente é quase que o ponto central da construção. Nós temos que decidir quais Gs nós podemos introduzir no nosso ground model, de modo a não destruir a propriedade de ser modelo, né? De modo a obter um modelo. E não é qualquer G que você pode introduzir. E, bom, a definição de genérico justamente preenche essa lacuna e não é nada trivial. Então, está aqui a demonstração que os filtros genéricos, né, se satisfazendo nossos 8 axiomas, intersectam todos os conjuntos densos. Então, está aqui a prova, eu não vou dar em detalhes, os slides podem ficar disponíveis. Né?
Então, agora nós precisamos recuperar, né? Eu vou acelerar um pouco para já concluir. Nós podemos recuperar, né, as definições usuais dos predicados de forcing para todas as fórmulas, né? O que é o predicado correspondente a uma disjunção. E aqui está a dedução, né? Parecido com a negação, nós já fizemos para a negação. Aqui eu posso fazer para disjunção, e aí você recupera a definição de manual usual, né? Você olhar, por exemplo, o Kuhnen, olhar entre a primeira e a última equivalência, ele dá isso como definição de forçar uma disjunção. Aqui nós podemos provar que isso é o caso, né? P força φ ou psi, C e somente C vale essa condição aqui. Essa é a definição no Kuhn. E aí pode parecer, essas definições, pelo menos para mim, quando eu vi pela primeira vista, me pareceram muito arbitrárias, né? Por que definir desse jeito? Bom, aqui elas são consequências dos nossos axiomas. Forçar a quantificação existencial, a mesma coisa. P força uma fórmula existencial, se somente C vale isso. Se você olhar nos manuais, isso é a definição, é uma das definições. Há muitas outras definições possíveis. Quer dizer, como é usual nessas construções complexas que nós fazemos em matemática, há uma variação de detalhes muito grande, né? Quer dizer que esses detalhes não são realmente a parte essencial. O essencial é aquilo que vale em todas as construções. E os nossos axiomas valem em todas as construções. Isso aqui não é essencial, porque dependendo da construção, você vai encontrar uma pequena variação aqui nisso. Mas, normalmente, os livros textos definem forçar um existencial desse jeito aqui. Bom, tem a lei da dupla negação, enfim. E aí os casos atômicos, que é forçar um pertencimento. Forçar o pertencimento é normalmente definido como também entre a primeira e a última aqui equivalência. Normalmente isso é definido como sendo isso. Se você olhar no Kuhnen, é exatamente isso. Em outros livros pode haver uma pequena variação. E o problema da igualdade, que é um problema mais difícil. Então, nós primeiro deduzimos o que é forçar uma desigualdade. Aqui nós deduzimos o que é forçar uma desigualdade. Então, forçar uma desigualdade é equivalente a isso. E aí, depois, a partir da desigualdade, nós podemos obter a igualdade. E assim nós temos todos os predicados de força. E agora, para finalizar, né, nós podemos provar a categoricidade. Quer dizer, nós podemos provar que realmente, naquela sextupla, né, que é a nossa extensão genérica, só o M e o G importam, né, desde que os nossos axiomas estejam satisfeitos. Assuma que M de G é modelo. Nós podemos provar isso com o nosso axioma adicional, nono axioma, que eu não mostrei até agora porque ele era desnecessário. Para provar que o M de G é um modelo, eu preciso de um axioma a mais. Que vale nas abordagens usuais, né? Então, se N é um modelo contendo M e G, então o colapso FG é absoluto para N. Isso é um resultado padrão de teoria de conjuntos usando nossos axiomas. E ele pode ser definido dentro do N. Portanto, nós teríamos isso, que é o que significa absolutidade. FG do A seria a mesma coisa que FG visto do N. Isso é a absolutidade do FG. Bom, como isso deve pertencer a N, segue que M de G está contido em N. Então, essa é uma prova usual que você também encontra nos textos, que mostra que M de G é o menor modelo transitivo contendo M e G. Bom, isso garante a sua categoricidade, não é? É o argumento que está aqui. Bom, se as duas sextuplas satisfazem os axiomas, e além disso geram modelos, né? Satisfazem os axiomas de 1 a 9, basta.
para garantir isso. Então, as extensões genéricas são iguais, e, portanto, essas duas sextuplas definem a mesma extensão genérica. Né? Então, se eu tenho duas sextuplas satisfazendo nossos axiomas, de 1 a 9, o nono axioma será dado daqui a pouco. Então, essas duas sextuplas definem a mesma extensão genérica, e, portanto, o F pode ser apagado aqui, eu posso usar a notação M de G sem ambiguidade, quer dizer que M e G determinam a extensão genérica. E isso prova a categoricidade da nossa axiomatização. Só há uma extensão genérica M de G. Dada por M e G, satisfazendo os axiomas. O nosso nono axioma, só para finalizar, ele é um axioma um tanto técnico, né? Ele não é usado em nenhuma outra parte, a não ser que ele é necessário para depois provar que M de G, a extensão genérica, é modelo. Então, ele é dado o seguinte: bom, seja há uma relação entre indivíduos e condições, quer dizer, um conjunto de pares desse tipo em M. Nós dizemos que um indivíduo C, um outro indivíduo de M, é uma P-imitação dessa relação. C e somente C, isso equivale. Quer dizer, um indivíduo B pertence P a C, C e somente C, B, P, estão relacionados por essa relação A. Quer dizer que o C é uma imitação dessa relação A. Né? Quer dizer, B e P estão relacionados por meio de A, C e somente C, B pertence P a C. Bom, se existe uma P-imitação de uma relação A, então essa relação obrigatoriamente é fechada para baixo. No sentido que se BQ pertence a A e que se BP pertence a A e Q está abaixo de P, então BQ também pertence a A. A conversa disso nós assumimos como axioma 9. Quer dizer que toda relação fechada para baixo, entre indivíduos e condições em M, admite uma P-imitação. Quer dizer que é equivalente ao P-pertencimento a algum indivíduo apropriado. Quer dizer, é uma projeção do P-pertencimento. Toda relação fechada para baixo é uma projeção do P-pertencimento. Está aqui nosso nono axioma. Com esse axioma, nós conseguimos demonstrar que as extensões genéricas são, de fato, modelo da teoria de conjuntos, e isso conclui, essa demonstração está aqui também nos slides, né, uma demonstração um pouco mais difícil, mas é tranquilo. Está aqui, fica disponível, e isso conclui, né, o objetivo inicial, que era a axiomatização desse tipo de extensão genérica mais simples. Né? Então, está aqui as observações finais. Né? O nosso desenvolvimento da nossa abordagem axiomática deve muito à exposição do artigo clássico do Schoenfeld, né? Forcing Unramified Force. Mas o Schoenfeld é o artigo que influenciou todos os manuais, então a exposição usual, né, de construção de extensão genérica. Né? Mas o artigo é útil porque ele deixa claro quais são os teoremas fundamentais do forcing. E esses teoremas fundamentais foram transformados em axiomas na nossa abordagem, basicamente isso. E a partir disso nós conseguimos provar, recuperar todos os resultados usuais. Isso, obviamente, não está no artigo do Schoenfeld, e essa seria a nossa contribuição. Né? A moral do trabalho é que, se nós queremos a dualidade fundamental, a adjunção uniforme do G a M, o axioma de existência do genérico e as propriedades básicas do nosso aparato de controle,
Então, força e genericidade devem ser definidos do jeito usual, né? Quer dizer, nós podemos recuperar as definições usuais, sem problema algum, né? Quer dizer, essas propriedades aqui, que são o que a gente quer realmente. Essas outras propriedades nós podemos recuperar depois, né? Quando nós partimos disso, dessas propriedades, nas definições usuais, nas construções usuais, nós introduzimos uma série de detalhes que não são essenciais, que variam de livro para livro, e isso gera uma grande confusão. Agora, o que não varia de livro para livro é isso, a dualidade fundamental, o lema da verdade, lema da definibilidade, a adjunção uniforme do G, quer dizer, a existência de genérico, isso está em todos os livros, né? As propriedades básicas do aparato de controle, isso está em todos os livros, né? Se nós adotamos também o axioma 9, então nós temos a categoricidade, quer dizer, as extensões genéricas satisfazem tudo o que a gente deseja, né? Elas são modelos de ZFC e são os únicos determinados por MG, né? Então, muito sucintamente, né, nós temos que uma extensão forcing genérica é uma adjunção controlada de um filtro genérico. Esse é o conceito que nossa axiomatização procura elucidar, né? Até um certo ponto, nossa abordagem pode ser adaptada para tratar outros casos não básicos, né? Os casos mais importantes seriam forcing com classes, extensões simétricas. Isso eu estou bastante interessado em desenvolver, a parte do trabalho futuro, dentro desse projeto geral de estudar a genericidade. Mas esse é um caso que realmente, o caso de forcing com classes, realmente não foi completamente elucidado ainda, nós sabemos fazer em alguns casos, então uma abordagem axiomática seria realmente uma contribuição já mais significativa, não é só uma abordagem a mais para uma coisa que já é conhecida, né? Porque nós não entendemos em todos os casos o que acontece com forcing com classe. E o outro problema é o problema das extensões simétricas, né? Também seria interessante. E, bom, nós sabemos nada sobre extensões forcing genéricas que satisfazem só os axiomas de 1 a 8, apesar de que quase todas as definições podem ser recuperadas, mas só com os axiomas de 1 a 8 nós não conseguimos provar que a extensão genérica é modelo. Então, esse conceito talvez seja útil também de explorar. Bom, então era isso, pessoal. Eu vou retornar aqui a apresentação, né? Era isso que eu tinha para apresentar. Se alguém tiver algum comentário, alguma observação, estou à disposição para discutir o assunto. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, a gente tem agora um espaço para interação, perguntas, questionamentos. Lembrando apenas que a transmissão está sendo gravada e depois vai ficar disponível no YouTube da SBL. Se alguém quiser tiver alguma pergunta, pode se manifestar pelo chat inicialmente, por favor, para a gente organizar uma fila. Se alguém não quiser falar, pode digitar no chat e eu repasso a pergunta. Se alguém preferir não se identificar, pode enviar para contato@sbl.org.br, eu repasso. Bom, começando então, professor Petrúcio, pode falar? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta sobre cardinalidade. Você comentou que na sua axiomática você não impõe nenhuma restrição à cardinalidade dos modelos. Do M. Mas se você está trabalhando com a primeira ordem, há uma restrição de cardinalidade, vamos dizer, entre aspas, natural. Isso quer dizer que você poderia mover a axiomática para outras teorias de conjunto de ordens superiores ou coisa assim? Essa que é a ideia, ou isso não tem nenhuma relevância? Não, aqui eu poderia trabalhar com modelos sem essa restrição de cardinalidade. É basicamente isso. Na abordagem usual das extensões genéricas, nós usamos o M sempre como sendo enumerável.
E, bom, há indícios que isso não é necessário. Inclusive, o Hankins tem um artigo em que ele trabalha com extensões genéricas que não tem isso. Até você pode trabalhar com o V como um todo, como sendo seu modelo de base. Então, esse é um requerimento que eu acho que não é essencial, ele só é usado para demonstrar que a existência dos genéricos. Então, em princípio, esse é o ponto. Agora, eu não pensei no impacto disso para trabalhar force em teorias de conjuntos de ordem superior. Pode ser uma direção. Ok, não sei se tem mais alguém com perguntas. Se tiver, eu tenho mais um comentário, uma pergunta para fazer. Posso fazer? Pode falar, Petrúcio, pode falar. É sobre essa questão do axioma 9. Você disse que só com os axiomas 1 a 8 nós não conseguimos provar a categoricidade. Isso quer dizer, nós não conseguimos, você não conseguiu, ou é impossível provar a categoricidade porque há modelos não categóricos, e aí você precisa realmente do axioma 9 para provar a categoricidade. E qual seria se isso não for assim, qual seria a real necessidade dele, em termos de não técnicos, apenas de provar a categoricidade? Então, mais ou menos, eu não consegui. A resposta curta é eu não consegui. A resposta um pouco mais elaborada é essa, que foi a última observação aqui, que se nós nos ativermos aos axiomas de 1 a 8 apenas, nós poderíamos, em princípio, ter modelos não standard, extensões genéricas não standard, que não satisfazem todos os axiomas. Né? O axioma 9 ele é usado para garantir que a extensão genérica satisfaz todas as instâncias do axioma da separação. É basicamente isso. Sem o axioma 9, eu não consegui provar isso. Né? E, em princípio, parece possível que realmente tenha uma brecha aí. Né? Mas eu não... Nada sobre isso é conhecido por mim. Eu gostaria muito de poder eliminar esse axioma. Se for possível eliminar esse axioma, seria ótimo. Eu não sei, é uma outra direção de pesquisa. Eu não consegui fazer essa eliminação. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Questionamento? Bom, eu confesso que eu tinha ficado só intrigado com essa mesma questão do Petrúcio quanto ao axioma 9, mas esclarecido. Queria agradecer ao Rodrigo mais uma vez pela excelente apresentação. Muito obrigado por aceitar o convite meu e do Petrúcio. Agradecer mais uma vez a presença de todos. E lembrando que na próxima semana o seminário muda da semana, a gente tem sido sempre às quintas, mas vai ser pela primeira vez numa quarta-feira. O professor Rui de Queiroz vai falar Computational Paths and the Calculation of Fundamental Groups. Muito obrigado a todos. Se puderem, fiquem em casa. Em breve isso vai estar disponível no YouTube. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, Oi. agora já estamos fora da apresentação, né? Só aquele bate-papo depois do... Só um momentinho, eu ainda não interrompi a gravação. Quer continuar nela ou interrompo? Não, pode ficar, por mim tudo bem. Tudo bem. É o seguinte, e qual a relação disso com forcing em categorias? Você já pensou nisso também? Tem alguma relação? Eu li alguma coisa a respeito, muito por alto, que você pode também imprimir esse tipo de estruturas em algumas categorias. Isso aí talvez esteja por trás também, né? É verdade. Você pode fazer essa construção em termos categoriais, extensões genéricas, né? Em algumas categorias. É a mesma coisa. Isso eu fiz aqui no contexto conjuntista, mas como nós sabemos que tem essa tradução entre os dois lados,
nós podemos traduzir essa abordagem também para o lado categorial. Tá, ok, obrigado.